Fala galerinha, voltamos aqui. Hoje a gente está iniciando esse quadro aí, Papo com Vet. Então vai ser Papo com Vet parte 1. A gente vai falar hoje sobre Ehrlichia, uma doença que acomete muitos cães e que atrapalha, né, a criação de diversos canis aqui. E a gente está trazendo isso aqui para tentar tirar algumas dúvidas que as pessoas mandaram para a gente, para poder esclarecer sobre o tratamento, sobre a doença, o que causa, como a gente consegue lidar com isso sem entrar em desespero, sem perder cães para a doença. E eu queria que ela se apresentasse aqui, falasse um pouco da experiência dela, aquilo que ela faz, aquilo que ela vive, formação. Fala com a galera aí. Olá, eu sou médica veterinária formada pela UF, eu sou patologista clínica, eu trabalho numa clínica, né, dentro de um laboratório, e eu também tenho um banco de sangue. E a gente presta essa assistência a alguns canis, no caso, fazendo exames periódicos e conseguindo coletar essas bolsas de sangue, fazendo profilaxia desses cães, fazendo nesses exames periódicos. A gente pega muita doença subclínica, então a gente orienta desde a prevenção, tratamento desses cães e também fornece essas bolsas, né, para os animais que estão precisando. Então a gente consegue trabalhar nas duas pontas aí, tanto com os canis, com os animais saudáveis, quanto com os animais que estão precisando da transfusão. Muito legal, muito legal. Galera, a gente está lançando um novo quadro aqui no canal, então eu queria pedir vocês para já entrar se inscrevendo aqui e marcando aqui no sininho, para poder vocês acompanharem esse trabalho aí. A gente vai lançar um quadro aqui, Papo com Vet, e fica ligado aí depois da vinheta. Fala galerinha, voltamos aqui. Hoje a gente está iniciando esse quadro aí, Papo com Vet. Então vai ser Papo com Vet parte 1. A gente vai falar hoje sobre Ehrlichia, uma doença que acomete muitos cães e que atrapalha, né, a criação de diversos canis aqui. E a gente está trazendo isso aqui para tentar tirar algumas dúvidas que as pessoas mandaram para a gente, para poder esclarecer sobre o tratamento, sobre a doença, o que causa, como a gente consegue lidar com isso sem entrar em desespero, sem perder cães para a doença. Então, Suzane, fala pra gente um pouquinho do que é Ehrlichia em si e como isso acontece dentro do nosso plantel, como isso pode acometer os nossos cães. Na verdade, a Ehrlichia é uma das doenças do carrapato, né? Hoje a gente tem algumas doenças transmitidas pelo carrapato, é a Ehrlichia que é a mais comum, tem a anaplasma também, e tem a babésia. A Ehrlichia é a mais comum de todas. Antigamente, os animais não tinham a imunidade, então a Ehrlichia ela era bem aguda. Os animais eram contaminados, né, através do carrapato contaminado com Ehrlichia, fazia o repasto sanguíneo no cão e passava a doença para esse cão. E logo depois do período de incubação, uma semana, às vezes menos, esse animal já ficava bem prostrado, com febre, parava de comer e era um quadro bem agudo. Hoje a Ehrlichia ela se esconde muito. O animal muitas vezes está doente, mas ele está sintomático. E quando que o canil ou o criador ou quando o animal é pet, quando que percebe que esse animal está doente? Quando chega período de cio, ou quando acontece uma briga, ou tem uma viagem, tem alguma coisa, uma vacina, alguma coisa que diminui essa imunidade e aí esse animal ele começa a manifestar os sintomas da doença. Entendi, deixa eu ver se eu consegui entender. Então, a Ehrlichia é uma das doenças que a gente chama de doença do carrapato. Sim. E as outras são quais que você falou? Tem o anaplasma. E tem a babésia. Que são coisas distintas, que geralmente a gente generaliza chamando de doença do carrapato. Sim. Mas assim, o tratamento dessas outras doenças é similar ou é diferente? É necessário a gente que tenha um diagnóstico específico que seja dentro desse quadro de doença do carrapato, seja a Ehrlichia ao invés da babésia? Sim, a Ehrlichia e a anaplasma têm um curso e tem um tratamento muito parecido. Entendi. A droga usada é até a mesma. A babésia não. A babésia já é uma outra droga, acomete... É mais difícil você ter um cão com babésia, mas em contrapartida é uma doença bem mais agressiva. Então, o curso dela é diferente
e o tratamento também é diferente, até período, drogas são bem diferentes. Então é importante sim você chegar ao diagnóstico preciso de qual parasita está ali. Legal. E esse diagnóstico se faz de que forma? É um exame específico, um exame de sangue, é um 4DX? Como que vocês conseguem diferenciar isso, saber se é ou não? A gente tem uma série de exames hoje, a gente pode fazer com sorologia, né, detecção de anticorpo. A gente pode, no hemograma, visualizar o parasita nas células do cãozinho. Tem os PCRs, que quando você detecta o parasita em si, ao invés de detectar a resposta imune, que é o caso do anticorpo. Então, a gente tem uma série de exames hoje que a gente consegue diferenciar e desmembrar a doença do carrapato. Então, não é tão simples, né? A gente tem que, quando a gente fala de doença do carrapato, muita gente acha que é simples. O cachorro tá com sintomas, é doença do carrapato, então vamos aplicar um tratamento aqui específico que a gente já aprende na escola da Tieteteca. A gente já passa por esse problema aqui no canil e a gente já acha que a gente pode fazer o mesmo tratamento. E, na verdade, pelo que você está falando, pode ser que a gente tenha uma doença do carrapato, mas que por outro tipo de parasita. De parasita, exatamente. E tem uma coisa que muita gente acha assim, plaqueta tá baixa, o meu cachorro tá com doença do carrapato. Nem toda plaqueta baixa é doença do carrapato e nem toda vez que o animal está com doença do carrapato, o animal apresenta plaqueta baixa. Principalmente no caso dos subclínicos, que são esses animais que eles conseguem conviver com a doença durante muitos meses, às vezes até anos. Então a plaqueta fica ali no limite, ou às vezes um pouquinho dentro da normalidade, não cai. Esses são geralmente os casos mais agudos. Esse subclínico que você está falando aqui, só para ver se consigo entender e deixar bem claro para o pessoal do caso. Esse subclínico que você fala são cães que têm a patologia, mas que elas são assintomáticas. Sim. Ou são sintomas muito discretos. Às vezes um discreto emagrecimento, ou é um canil, a gente tem muito relato, a gente chega num canil novo e o rapaz, o dono, né, fala assim, a minha fêmea não emprenha. Ou então os meus filhotes nascem mortos, ou eles nascem fracos. Isso geralmente, quando acontece, tirando as doenças reprodutivas em si, é muito característico da Ehrlichia. A gente pega muito animal, muita fêmea subclínica, né? Que aparentemente está normal, está saudável, está gordinha. E quando a gente faz o exame, a gente descobre que ela tá doente. Faz o tratamento, depois, próximo cio, a cadelinha já entende. Então, além dos problemas convencionais que a gente encontra, do emagrecimento, da falta de apetite, né, o problema no sangue, a gente ainda tem esse agravamento que é a possibilidade de uma infertilidade, tanto do padreador quanto da matriz do canil. Mais da matriz. Mais por parte da matriz. Existe essas informações? Sim, então? sim. Já aconteceu de pegar algumas fêmeas e ir em alguns canis e ter esse relato de não emprenhou, ou então os filhotes só nascem fracos ou morrem depois. E quando a gente faz o exame, tá lá. Entendi, mas você fala assim, quando a gente faz o exame, explica um pouco para mim e para o pessoal o seguinte, como que é feito esses exames, né? Você está falando assim, a gente faz os exames. A gente espera esse quadro subclínico, né? Nós somos parceiros do Hemovit e a gente não precisa esperar o animal ter essa clínica. Por conta, a gente faz um trabalho com vocês. Explica para o pessoal como que é feito esse trabalho de monitoramento. Essa parceria que a gente tem aqui, onde vocês vêm aqui, colhem o sangue do animal, fazem todos os exames, fazem o 4DX, verifica se tem qualquer alteração, leva para o laboratório. Explica um pouco desse procedimento e como funciona essa parceria aqui para o pessoal que é do estado do Rio de Janeiro. Nós somos uma banco de sangue e nós coletamos sangue de animais acima de 25 quilos. As fêmeas não podem estar prenhas, não podem estar amamentando e os animais, né, tem que estar saudáveis. Então, uma briga ou uma infecção, algum outro problema a gente já descarta. A gente vai até o canil, coleta sangue desses animais, faz um 4DX na hora, que é o exame de triagem, né, que ele ali vai me dizer se o animal teve contato com a doença do carrapato, se ele tem verme do coração. Dando negativo, estando tudo ok, a gente procede, né, com a coleta da bolsa e no laboratório a gente faz exames mais específicos, o hemograma, função hepática e renal, proteínas, para ver se está tudo ok com o plantel. Para os criadores, é uma forma deles manterem o plantel sadio, porque é nessa hora que a gente pega esses animais subclínicos, é nessa hora que a gente pega doenças que estavam ali escondidas e o criador só ia descobrir depois que
desse algum problema, o cachorro brigasse, uma fêmea entrasse no cio. E também é uma forma da gente fornecer para os animais que estão precisando bolsas que a gente sabe que elas não vão levar nenhum patógeno, né? nenhum parasita, piorar o quadro desse animal que já está precisando. Muito bacana, você está explicando essa parte. Eu estou lembrando aqui que a gente já tem um vídeo aqui no canal mostrando como é uma coleta, né? Desde o início, a chegada, a montagem dos parâmetros, a montagem das coisas, os kits aqui para fazer os testes 4DX. E a gente já tem aqui, vou deixar no card aqui em cima para vocês acompanharem com a gente aí. Então, Suzane, quando você faz essa parceria com o Canil, vocês promovem esse ciclo de verificação, esse ciclo de 3 em 3 meses, não é isso? Sim. De 3 em 3 meses vocês vão ao Canil e faz essa verificação. Beleza. A partir daí, vamos supor, meu dog foi diagnosticado com Ehrlichia, fez o exame, deu lá positivo para Ehrlichia. Qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Qual é o parâmetro que a gente usa? Meu cachorro vai morrer, meu cachorro não tem cura, como que isso vai funcionar a partir daí? Bom, descobrindo assim, durante a doação, é um ponto positivo, né? A chance de sobrevivência dele é bem grande e a gente sempre indica, né, que seja acompanhado por um médico veterinário clínico, né, que tem uma clínica de suporte, e os exames a gente manda para os canis, então tem todo um suporte que esse canil vai receber da parte laboratorial nossa, e depois a gente repete esses exames para saber se o tratamento funcionou, se deu tudo certo. Graças a Deus aí todos os cãezinhos que a gente pegou com Ehrlichia, eles sobreviveram, tiveram um suporte bacana. Porque o ciclo da doença, explica pra gente aqui, como que é o ciclo dessa doença? Porque assim, você fala que a gente faz o exame de 3 em 3 meses, a gente consegue diagnosticar e tratar esse cão e ele volta à sua vida normal. Existem algumas doenças que são muito acentuadas e que tem um período muito rápido para debilitar o animal e levá-lo a óbito. A Ehrlichia funciona de que maneira nesse sentido? Assim, um período, a lacuna de tempo entre a contaminação até o diagnóstico ou até o óbito do animal? Como é que isso procede? Depende muito do estado nutricional, do estado imune do animal. Tem alguns animais que fazem a doença aguda, né, que é o que a gente chama de doença clássica, aquele animal que após uma semana, 5 dias depois de contaminado pelo carrapato, ele já fica com febre, fica apático, fica anêmico. Algumas doenças deixam o animal meio amarelinho, que a gente chama de icterícia. E ele muda o comportamento, emagrece. E tem outros animais, que é a maior parte dos animais que a gente conhece hoje, que são os subclínicos. Eles apresentam um discreto emagrecimento. Às vezes, quando eu já conheço o cão, aí há 1, 2 anos, eu chego no canil, eu olho, já vejo que o score corporal dele já mudou. Já consegue perceber. A gente já, na hora que a gente faz o exame, já acusa. Entendi. E quais são essas clínicas que você consegue perceber? Assim, que você olha para o cão e já percebe que ele está amuado. Como que você consegue analisar isso? Um olhar baixo? Sim, mudança de comportamento. A gente trabalha muito com bully, com pit monster. São cães que eles são mais agitados. Então, quando eu já tenho um animal que eu conheço, que eu vejo que ele está mais amuado, que ele está diferente, isso é mais fácil para os canis que eu já acompanho. Tem Entendi. Você conhece o comportamento do animal. Sim. Não, a gente está falando para o pessoal que já cria, né? Ou o pessoal que não cria, mas tem um pet. Então, como que eles conseguem perceber essa mudança? Falta de apetite... Sim, abatimento do animal, falta de vontade de fazer as suas atividades normais, isso tudo influencia. Febre, o que mais? Fica apático, deixa de comer ou diminui um pouco o apetite. A gente consegue perceber pela gengiva. Vê que o animal apresentou algum emagrecimento, então, sem mudança na alimentação, né? Então, são alguns sinais. Então, Suzane, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quando você vai descobriu que tem lá, fez o tratamento, o pós-tratamento, como que funciona? Como a gente pode fazer para acompanhar esse animal, para ver se realmente ele está curado? O que a gente consegue fazer nesse sentido? O ideal é fazer os hemogramas de acompanhamento, né, até para avaliar o quadro clínico do animal. E aí varia de veterinário para veterinário, de quadro clínico para quadro clínico. Às vezes o animal está muito mal e aí precisa repetir esse hemograma a cada 48 horas, a cada 3 dias. Tem animal que está relativamente bem, então repete o hemograma a cada 7 dias, mas o importante é no final do tratamento repetir, né, mais uma vez, pelo menos fazer, eu gosto de fazer, se o animal estiver bem, um na metade do tratamento e outro no final,
para saber se tá tudo ok com ele, se ele respondeu bem ao tratamento, se os valores voltaram para a normalidade, os parâmetros estão ok. A Suzane está tendo um cuidado aqui para não prescrever o tratamento, porque a gente sabe que cada veterinário trata de uma maneira, apesar de a gente ter alguns protocolos já pré-estabelecidos, mas geralmente a gente faz com 28 dias. Sim, o tratamento, o ciclo do tratamento é 28 dias, ao final desses 28 dias a gente faz um exame obrigatoriamente. Sim, é importante enfatizar, porque a gente teve um problema aqui no canil, a gente não vai citar o nome da clínica veterinária nem nada, a gente acabou perdendo uma cadela exatamente por isso. A gente fez a medicação da forma correta, dentro do quadro certinho, e depois disso a gente não verificou. E aí a doença retornou. E até uma pergunta que eu ia fazer para você. Existe esse retorno da doença? Uma vez infectado, você fica imune? Existe essa informação ou não? Não, o carrapato, a doença do carrapato, o animal pode ter quantas vezes? Diversas vezes. Diversas vezes. O que pode acontecer uma doença não foi totalmente curada ou o animal se reinfectou. Entendi. Né? Então são duas opções. Mas aí depende do quadro de animal para animal. Alguns animais repetem o hemograma mais cedo, outros repetem só no final, varia. Mas de qualquer maneira precisa, ao final do ciclo da medicação, fazer um exame de verificação para ver se um animal só melhorou naquele período que está tomando a medicação, se a doença foi realmente combatida ou não, né? Sim. E esse exame não é o 4DX, porque a gente... Não. Explica para o pessoal isso daí, porque a gente cria uma falsa visão do seguinte: até a gente vai postar aqui no outro vídeo falando sobre a coleta de sangue, que tem um exame de uma cadela da savana, que é a nossa cadela aqui, que ela já teve essa doença e está marcando lá como se a doença estivesse ativa. Então, sim, o 4DX ele vai positivar durante um período, né? Sim, dependendo do animal, geralmente gira em torno de 1 ano esse animal positivo. Pode ficar 1 ano ainda dando Pode positivo. ficar, porque o 4DX ele pega anticorpo para a doença do carrapato. Ele não diz que o animal tem a doença do carrapato, ele diz que o animal teve contato e tem título de anticorpo para isso. Então, até esse título de anticorpo baixar novamente, demora em torno de 1 ano. Então, nesses casos, nesses animais que já são positivos, o 4DX não vai te dizer nada. Aí tem outros exames, como o PCR, que te ajudam, te dão uma segurança muito maior, né? São muito mais fidedignos. O PCR é um exame de sangue que tem que fazer dentro de um laboratório específico sim. demais, né? Para que a gente consiga diagnosticar isso. Ele é com amostra de sangue também, e aí a gente consegue saber se tem ou não tem o parasita. Aí é para pesquisar o parasita, não é mais anticorpo. Para aí você consegue dizer se está ativo ou não, se é somente um anticorpo ou se realmente o cãozinho tem... Sim, é o caso da savana. A gente vai fazer esse exame na savana. Por quê? Pintou lá a bolinha dizendo que ela tem título de anticorpo, já era esperado. Mas, de qualquer forma, eu não posso excluir que tenha sido uma reinfecção. Perfeito. Então, eu tenho que fazer esse exame para garantir que não foi uma reinfecção. Principalmente porque, se for uma reinfecção, eu tenho que orientar o canil a realizar o tratamento mais uma vez. Perfeito. Então, deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. Que geralmente a gente recebe algumas perguntas nesse sentido. Como que eu faço para prevenir a Ehrlichia ou a doença do carrapato, num geral? A vacina, são 2 perguntas. Como a gente vai prevenir? A segunda, a vacina influencia direto, a vacinação do dog influencia nessa situação ou não? Não, vacina não tem nada a ver com doença do carrapato, né? São situações completamente diferentes. A vacina é importante por outros motivos, por outras doenças infecto-contagiosas, mas não tem a ver com a doença do carrapato em si. Porque a gente sempre ouve o pessoal falando, não, porque eu já dei as vacinas, o cachorro tá todo vacinado. Tem gente que acha que vacina vai salvar o cachorro. Já fiz o ciclo da vacinação, tá em dia a vacina, ele não vai ter filar, ele não vai ter doença do carrapato. Não, a vacina é só a base da pirâmide. É o mínimo. Vacina e o vermífugo é o mínimo. E como a gente faz para prevenir, então, a doença do carrapato? Manter sempre as baias limpas, vistoriar, ver se não tem nenhum ninho de carrapato, observar muitos animais, se tem algum carrapato. Se encontrar carrapato, procurar de onde veio. Às vezes vem na rua, no sapato com a gente, mas às vezes tem um foco, tem um ninho dentro do seu quintal, da sua baia, que está ali escondido. Então, manter as baias sempre limpas. E o cão com preventivo, né? Se é um lugar que tem mato, se é um canil que tem um lugar que tem terreno que é aberto, que é amplo, né? Você não consegue fazer o controle direto. Esse animal vai à rua ou vai à exposição, sempre manter
os remedinhos contra carrapato. E quais são esses remedinhos? A gente não ganha nada pra indicar os remedinhos, né? A gente não tem patrocínio, mas a gente vai falar os remedinhos. Como dona de cachorro, eu gosto muito do Simparic. Simparic. O Simparic é bom que ele tem a duração de 30 dias pela própria recomendação da bula do remédio, mas ele funciona um pouco a mais, que a gente já testou aqui no canil, a gente sabe que consegue encher um período um pouco maior, né? Você fazendo todo um ciclo, isso é até interessante a gente destacar. Quando você faz esse cuidado, você consegue otimizar a medicação, você consegue fazer ciclos de medicação antes, para você conseguir prevenir da forma adequada, você consegue aproveitar e maximizar o resultado desses medicamentos. Eu moro eu não moro em quintal, né? Eu não tenho quintal, então no caso dos meus cães aí dura meses e meses. Então, Suzane, mito ou verdade? Transmite somente pelo carrapato ou pelo mosquito? A doença do carrapato não transmite pelo mosquito, não. Mas por pulga, por exemplo, pulga transmite? Não. Também não. Doença do carrapato, somente carrapato. Tive infestação de pulga, tive doença do carrapato, então tinha um carrapato ali no meio perdido. Tinha. Mosquito, então, é só outra doença. Outras. Mosquito traz outras dores de cabeça pra gente. Que não é dengue, né? O cachorro não é dengue. Não. Galerinha, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido sanar algumas informações aí, algumas dúvidas que a gente tenha sobre a Ehrlichia. E a galera que tiver dúvida pode largar aqui no comentário embaixo, que a gente vai responder na medida do possível. O que eu não souber responder, a gente vai consultar, obviamente, a doutora que está aqui com a gente sempre, para poder dar uma resposta imediata para vocês. Eu sei que cada caso é um caso, cada jeito é um jeito, e a gente acaba não conseguindo responder todas as dúvidas, e com certeza vai pintar mais dúvidas, então você já pode largar aqui no comentário. Não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Esse aqui é só o nosso primeiro vídeo, a gente vai fazer mais outros quadros aqui do Papo com Vet, falando sobre outras doenças que podem acometer, como babésia, como girofilariose, leishmaniose. A gente vai estar sempre fazendo aqui o melhor trabalho. E eu queria agradecer a presença da Suzane aqui com a gente, que se disponibilizou, né, a estar participando aqui do nosso canal, do nosso vídeo aqui, para trazer informações. E também queria dizer que é muito importante, né, ressaltar isso, é muito importante que o criador tenha esse contato direto com o veterinário. Não é você achar que você entende mais, que você vive aquilo ali e tal. É a gente conseguir criar um laço de afinidade entre um profissional que estudou e a tua vivência, e a gente conseguir caminhar junto, de extrema importância. Não dá para eu chegar aqui e fazer diversos vídeos e falar diversas coisas sem o conhecimento técnico, sem o cuidado que ela tem aqui com as responsabilidades técnicas que ela assume ao prescrever algum remédio, algum ciclo de medicação, algum trabalho. Então é isso, galera. Fica com Deus aí e dá-lhe Fanáticos Canyon. Eu queria agradecer a família Fanáticos pela parceria, por ajudar a gente a continuar o nosso projeto, né? E cada vez mais salvar outras vidas aí que estão precisando. Show de bola. Vou deixar aqui então para vocês o Instagram aqui do Hemovit, para que vocês sigam e curtam lá os materiais. E também vou deixar aqui o contato do Zap da Suzane nos comentários aqui, para vocês entrarem em contato com ela para poder ver a questão da parceria, quem quiser. Tá bom, galera? Fica com Deus aí e dá-lhe Fanáticos Canyon. Tamo junto.